Oração do Pai Nosso, como você nunca viu. Olá, pessoal. Muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Enfim, meus irmãos, a maioria dos irmãos aqui conhecem a oração do Pai Nosso, e a maioria, até mesmo antes da conversão, já deve ter feito essa oração. Eu fiz muitas vezes apenas orações repetidas. Fazia isso antes de dormir, fazia isso quando passava à frente de alguma igreja, enfim, fazia essa oração antes de jogar, quando eu jogava nos times, principalmente lá no Inter, a gente fazia a roda ali, a gente fazia a oração do Pai Nosso, e depois da oração, se era Grenal, era pé no pescoço, era briga, enfim, porque era apenas uma oração decorada. Mas hoje a gente vai ver que Jesus, ele não diz que a gente tem que ficar repetindo essa oração, mas ali ele estava nos dando uma oração modelo, porque no Sermão da Montanha ele é recente ensinado dizendo que a gente não tem que fazer vãs repetições. Então, aqui quando ele está ensinando a oração do Pai Nosso, ele está nos ensinando uma oração modelo. E o que que tem nessa oração modelo que a gente pode praticar, colocar em prática nas nossas outras orações? Vamos ver então. A primeira parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa parte está falando sobre a adoração. Adoração. É nós elogiarmos a Deus, é nós exaltarmos a Deus. Pai nosso que estás no céu. A gente está dizendo que Ele está acima de tudo. Então, toda oração precisa começar com nós adorando ao Senhor, nós olhando para Ele, elogiando a Ele. Não apenas começar pedindo coisas, mas nós engrandecermos a Ele, nós darmos a Ele o nosso coração, as nossas palavras de elogio, exaltar a Deus. Então a primeira parte é a adoração. Segunda parte, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A segunda parte é missão. Missão. Então, quando a gente diz, né, venha a nós o teu reino, tem a ver também não apenas com o Senhor governar as nossas vidas, mas também do Senhor governar toda a terra. Por mais que toda a terra seja dele, nós sabemos que há pessoas que se mantêm rebelde contra Deus. E quando a gente ora isso, nós estamos orando de uma forma missionária para que mais pessoas se convertam a Ele. E também a gente deve orar dizendo para Deus, Senhor, como eu posso cooperar com a obra do Senhor na terra? O que o Senhor deseja que eu faça? De que forma eu posso fazer a minha parte na missão do Senhor para cumprir a tua vontade na terra. Então, primeira parte, adoração, segunda parte, missão. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, essa parte fala de provisão. É óbvio que a gente não deve apenas orar e ficar esperando de braços cruzados. A Bíblia fala em Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, que também não coma. Então, a gente deve confiar na provisão do Senhor, mas a gente deve trabalhar fazendo a nossa parte. Então, e eu acredito também que aqui quando Jesus fala do pão nosso de cada dia nos dai hoje, também tem a ver com tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Paulo disse que a gente não tem que ficar preocupado, ansioso, mas que todas as nossas petições sejam ditas diante do Senhor. Então aqui, quando ele fala do pão nosso de cada dia, ele abre uma porta para que a gente possa pedir tudo aquilo que é necessário para nós. E não apenas necessário para nós, mas também necessário para a missão que nós estamos operando. Porque nós precisamos de ferramentas, precisamos de recursos para cumprir o ID do Senhor, que é a missão que a gente já recém falou. Então podemos sim fazer pedidos ao Senhor. Adoração, missão, provisão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essa parte é confissão. Meus irmãos, não tem nada que Deus não saiba. Deus sabe de tudo, Deus sabe quem faz o bem e quem faz o mal. Um dia Moisés, antes de se entregar para o chamado do Senhor, ele tirou a vida de um egípcio e ele olhou para um lado, para o outro e jogou terra por cima, achando que estava escondendo o pecado. Mas não, ele não olhou para cima, porque lá em cima havia um Deus no céu que estava vendo o que ele fez. Então, meus irmãos, a gente deve confessar, a gente deve jogar limpo, colocar tudo em cima da mesa,
mostrar para o Senhor a nossa pior versão e todas as coisas erradas que nós fizemos. Então precisa de confissão. A Bíblia diz: aquele que esconde o pecado não prospera, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Confesse os seus pecados ao Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é perdão. Nós precisamos perdoar também, porque é uma condicional que há na Bíblia. Se nós perdoarmos aos outros que nos feriram, Deus também nos perdoa. Mas se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Imagina, se Deus não nos perdoa, nós não somos salvos. Então, é necessário perdoar. É muito importante perdoar para sermos perdoados por Deus. E Deus nos perdoa não é porque a gente merece perdão, mas é porque Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar, ele pagou um preço e ele é muito maior do que qualquer pecado que a gente tenha cometido. Então o perdão para nós é mérito de Cristo e não mérito nosso. É porque ele merece pelo preço que ele pagou, não que a gente mereça. Então, quando a gente perdoa as pessoas, não é porque elas merecem, mas é porque Deus merece ser obedecido, porque ele nos ordena que a gente perdoe. Então, perdoe, perdoe, tira toda a amargura do teu coração. Adoração, missão, provisão, confissão, perdão e a última parte. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, mais livrai-nos do mal. Amém. Enfim, e também tem a parte ali, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa parte é proteção. Proteção. A gente não tem que ter medo do diabo e dos demônios, embora a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Ou seja, é contra o diabo e os demônios. Então a gente deve orar a Deus por proteção. Não nos deixe cair em tentação. Então a gente deve orar para que a gente não caia em tentação, mas também a gente deve vigiar, a gente tem que evitar. A gente sabe que há conversas que não procedem, que vão nos afetar, se afasta, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se há lugares que tu sabe que há um ponto ali de tentação forte, não vai. Então a gente deve evitar, a gente deve fugir, a gente deve fazer a nossa parte, mas também a gente deve orar ao Senhor: Senhor, nos livra de tentações e nos livra de todo o mal. Então, proteção. Recapitulando: adoração, missão, provisão, confissão, perdão, proteção. Essas são as 6 partes da oração que Jesus nos ensinou e que a gente possa orar por essas coisas também. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ah, Senhor, como Tu é maravilhoso, como o Senhor é um Pai bom, um Pai presente. Obrigado por ter nos criado. O Senhor não precisava de nós, mas o Senhor amorosamente e graciosamente nos criou. Obrigado, Pai, por ser todo-poderoso. Obrigado porque todo o controle do universo está na palma de Tuas mãos. Obrigado porque o Senhor é santo e soberano, Pai. Em nome de Jesus, queremos Te adorar nessa manhã, queremos Te dar adoração. Pai, nos mostra como a gente pode cooperar mais com a missão, com aquilo que o Senhor quer realizar nessa terra, que não sejamos servos inúteis, mas que possamos estar à disposição para dizer: eis-me aqui para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos concede a Tua provisão a cada dia, Senhor, tudo aquilo que é necessário, o alimento, a veste, enfim, o pagamento do aluguel. Pai amado, nos abençoa, Senhor, para a gente honrar os nossos compromissos nas nossas contas, Pai. Provê, Senhor, abençoa, abre uma porta de emprego para quem está desempregado, prospera a obra das mãos daqueles que já trabalham, Pai, em nome de Jesus, e que a gente possa dar o nosso melhor sempre. Pai, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de pensamentos ruins, palavras ruins, coisas ruins que a gente possa ter visto, Pai. Tem misericórdia, nos lava com Teu sangue santo, Jesus. Pai, a gente também quer perdoar, Pai. Tira toda a mágoa do nosso coração. Quero perdoar todas as pessoas que algum dia já me feriram, já fizeram algo contra mim. Senhor, que o Senhor possa perdoá-las também, que elas tenham um encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos livra de tentações, nos livra de todo o mal, nos protege. A gente tem o escudo que é o escudo da fé, mas o Senhor também é o nosso escudo, é o Senhor que nos protege, Pai. Obrigado, que esse dia seja um dia extraordinário na Tua presença para todos nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se inscreve aqui no canal, compartilha essa mensagem com alguém, deixa o joinha, deixa o seu comentário e ative o sino de notificações. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.